Bom dia, boa tarde, boa noite, investidores e demais pessoas interessadas em análise de empresas. Neste vídeo eu vou analisar as Casas Bahia e um recadinho aqui antes. Deem uma olhada no meu blog, o link está aí na tela e também está na descrição do vídeo. Deem uma olhada lá. Aqui está a minha experiência profissional e acadêmica. Se quiserem parar o vídeo para dar uma lida, está aí. Outro recadinho importante: os vídeos não recomendam compra ou venda de ativos financeiros. São estudos contábeis sobre a empresa para fins de ciência sobre a sua situação patrimonial e financeira. O autor não se responsabiliza por eventuais prejuízos relativos a investimentos. Então vamos analisar aqui as Casas Bahia. O ticker na B3 é BHIA3. A IPO foi feita em 1996. Os links do site da empresa estão aí, do Relações com Investidores, né? Uma breve história aqui da empresa. Eu não quero focar na história nem nada, porque o interesse aqui é analisar o futuro e os últimos acontecimentos aí. Ela foi fundada em 1946 como Ponto Frio, né? Globex. Em 2012 foi renomeada para Via Varejo. Em 2023 ela mudou o nome de Via Varejo para Grupo Casas Bahia e voltou o slogan clássico Dedicação Total a Você, reforçando as origens dela, que basicamente é vender a prazo, vender aí os bens de consumo, sem se preocupar tanto com o crescimento exagerado como ela tentou fazer e ajudou a levar aí a vários prejuízos, né? Aqui uma breve história que também das ações, né? Em 2018 ela tinha um ticker lá chamado VVAR11, né? Ela mudou isso aí em 2021 e 2023 mudou de novo. Só para dar aqui uma referência aí da história recente dela na Bolsa, né? Aqui o gráfico das cotações, né? A gente vê aqui, desde 2013, que é um gráfico mensal, cada barra dessa aqui é um mês. Ela subiu bem aqui de 2016 até 2021, aí principalmente por causa da Selic, e aqui também o problema lá das lojas americanas, e que contaminou o varejo inteiro, teve restrição de crédito, levou à queda forte aqui das Casas Bahia, né? Eu coloquei essa linha aqui, porque eu acho que é onde a queda dos preços iria parar, se não fosse o exagero aí com relação às Casas Bahia, provocada pelas lojas americanas, que levou um descrédito geral no mercado, principalmente as Casas Bahia. Eu não sei por que o motivo, né? Aqui, um pouco aqui do histórico da quantidade de ações e do valor de mercado. Aqui a quantidade de ações em dezembro de 2019, antes do grupamento que teve de 25 para 1. Então ela teve um grupamento recente aí, mas ela o valor de mercado da empresa inteira, em 2019, era 14 bilhões de reais. Até sexta-feira, já após o grupamento, né, e aumento de capital que teve em 2023, o valor era R$ 8,00 por ação, 8,33, e o valor de mercado é menos de 1 bi, né, 791 milhões, isso dá uma queda de 94% aí, né? Então, para ela voltar ao valor de mercado lá de 2019, ela teria que subir para R$ 155 para recuperar aquele valor. Isso aí parece longe, parece impossível, né? Mas quem acompanhou aí a Magalu, quando ela subiu em 2016, de 2015 em diante, ela subiu muito mais do que isso. A Magalu, se não estou enganado, subiu de R$ 5,00 para R$ 600, fez desdobramentos e tal. Teve outras empresas também que recuperaram aí. Mas isso aqui é possível de acontecer. Aqui a composição acionária atual, esse Golden Tree, Twins F e EK, se não estou enganado, é o Michael Klein, mas não aparece mais o nome dele, mas antigamente aparecia. Tem a BlackRock que comprou 5% das ações, o Michael Klein aparece como pessoa física aqui, mas se não estou enganado, ele está nesses três fundos, nesses três primeiros fundos aqui. Se eu não estou enganado, o Michael Klein tem uns 11% da empresa, mas eu não estou certo disso, porque eu não consegui achar atualmente. Antes ele aparecia aqui. O primeiro gráfico, antes de entrar nos outros aspectos aí, a gente vê aqui, desde 2016, o caixa líquido gerado nas atividades operacionais, isso aqui é da demonstração de fluxo de caixa.
A gente vê aqui, com exceção da época do Covid, né, que afetou o varejo, quase todas as empresas, é uma trajetória ascendente. Mesmo aqui na época, em 2023, 2022, que a empresa estava apresentando prejuízos, ela nunca gerou tanto caixa. Isso aqui é totalmente, né, desconectado com a queda das ações, porque apesar de ter prejuízo aí, que grande parte é por causa da dívida, que tem um prazo maior para pagar, mas a gente vê aqui uma trajetória ascendente de geração de caixa, né? Então aí já me causa estranheza isso aqui. E adiantando aí, a minha conclusão, eu acho que essa ação está muito barata e eu acho que ela vai se recuperar. Agora, eu não sei se vai, né? Mas eu acredito que sim. E o capital de giro, né? As Casas Bahia, ela divulga esse tipo de capital de giro sem o, o prazo médio de recebimento, porque ela desconta, né? A maior parte das vendas a prazo, ela vai e desconta de uma vez só, porque os juros estão embutidos, né? Ela vai e faz o desconto. Então ela põe aqui dias de fornecedores e dias de inventário. Esse gráfico caindo aqui é muito bom, porque o ciclo financeiro, quanto menor for o prazo em dias, muito melhor. Então a gente vê aqui que o prazo de inventário está caindo. É fruto da reestruturação que ela está fazendo, eu vou mostrar adiante. E os dias de pagamento subiu um pouco, ela está conseguindo alongar os prazos aí de pagamento de fornecedores. Então esse gráfico aqui de 2021 para frente é ótimo, né? A variação no ciclo financeiro aqui em 2022 foi de 26 dias e 2023 24 dias, né? Quer dizer, é o ciclo financeiro que está melhorando, né? Então, também é descasado da realidade porque as ações desabaram e parece que o mercado não está olhando isso, mas o mercado precifica, né, do jeito que quer e pode ser que o mercado esteja vendo coisas que eu não estou vendo, né? E pode ser que eu que esteja errado, né? A receita líquida da DRE oficial desde 2014 aqui em milhões, né? A gente vê uma tendência de alta, apesar da queda a partir de 2020, né? Essa queda aqui é importante, mas teve queda também aqui de 2017 até 2020, né? Depois subiu, né? Ou seja, essa trajetória ascendente da receita, apesar da queda aqui nos últimos 3 anos. O gráfico acima e o bom ciclo financeiro me fazem questionar o valor de mercado de Bahia 3 na Bolsa se comparado a outras empresas. Então, vou fazer aqui uma comparação em relação ao valor, ao múltiplo, valor de mercado sobre receita. Toda empresa aí você pode dividir o valor de mercado sobre a receita, né? A gente o famoso PSR, preço sobre receita. Eu coloquei aqui 7 empresas, incluindo Casas Bahia, mas todas ligadas ao varejo. Coloquei a Gol, porque é de varejo, é aviação, mas é muito ligada ao varejo, né? Eu coloquei a Gol porque ela tem recuperação judicial e praticamente quebrou. Eu coloquei a CIA, coloquei a Americanas também, que a Americanas o balanço é até dezembro de 2022, as outras 12 meses até setembro de 2023. A Americanas não divulgou ainda o balanço oficial de 2023, né? A gente vê aqui que as Casas Bahia é mais barata do que todas, exceto da Americanas. Eu comparo com a Magalu, porque a Magalu ela tem a receita 20% maior do que as Casas Bahia. Ela é bem parecida com as Casas Bahia em vários aspectos, só tem a receita 20% maior. Então, eu descontando aqui o valor de mercado comparando, né, o valor de mercado das Casas Bahias para equiparar a 70% do valor de mercado da Magalu, poderia ser 80%, né, mas eu coloquei 70% para dar um desconto um pouco maior. As Casas a Bahia 3 tinha que estar R$ 86, tinha que estar R$ 10 a mais na bolsa. Eu não entendo por que a Magalu está tão mais cara do que a Bahia 3. O pessoal gosta mais da Magalu, porque parece que ela está mais forte, ela cresceu a receita nos últimos anos, ela teve aquela alta espetacular de 2015 até 2019, 2020, né? Mas ela devolveu quase toda aquela alta já, né? Mesmo assim, mesmo no valor atual de sexta-feira, dia 23 de fevereiro, a Magalu ainda vale muito mais, vale aqui umas 16 vezes
mais do que a Casas Bahia. Para mim, não justifica. Comparando o valor de mercado com 100% do valor de mercado barra receita da Gol, as Casas Bahia tinham que valer R$19. E a Gol está praticamente quebrada, vai estar em recuperação judicial. Comparando com a Pets, equiparando só com 80% do valor de mercado da Pets, que eu acho que tinha que ser 100%. Comparando 80% do valor de mercado barra receita da Pets, Casa Bahia tinha que estar R$140. Então, assim, só para comparar, e aqui, né? Quantas vezes as empresas abaixo valem mais do que Bahia 3 na Bolsa? Na sexta-feira, dia 23. Magalu vale 18 vezes mais. Gol, que está quebrada, vale 1,4 vezes mais. Lojas Renner vale 18 vezes mais. Pets vale 2 vezes mais. CIA, 3,3. Só a loja americana que vale 60% do valor de mercado das Casas Bahia. A loja americana está certo porque o balanço dela não tem credibilidade, parece que teve fraude, segundo a gente viu aí, né, e tal. Então, assim, eu não entendo o motivo da Casa Bahia estar valendo menos do que essas empresas acima, exceto a loja americana. Talvez o mercado, no geral, desconfie dos balanços da Casas Bahia. Ou por algum motivo que eu não conheço, o mercado já saiba de algo que eu não sei. Pode ser também. Na minha opinião, Bahia deveria estar valendo perto de R$90, equiparada a mais ou menos 75% do múltiplo de Magalu 3. Ou é a Magalu que está cara e precisa cair, ou é a Bahia que está barata demais e precisa subir. Eu não sei mesmo. Até CIA e Pets valem 2 vezes mais que Bahia na comparação acima. São os mistérios do mercado de ações, né? Então, tá aí o quadro, se vocês quiserem dar uma olhada, mas para mim tem uma distorção forte aí. Ou talvez eu não estou sabendo de alguma coisa, né? Agora vamos ver os motivos que levaram à forte queda de Bahia 3. Então, se caiu tanto, vamos tentar achar por quê. A margem bruta, que é a margem bruta em percentual, ela sempre esteve em um bom nível aqui, perto de 29, 27, 30, chegou a 38% em 2016, chegou aqui a 35%, que é muito bom, mas aqui realmente, no fim de 2023, setembro, caiu para 23%, que ainda não é tão ruim, mas já está começando a entrar em perigo, né? Mas a gente vai ver que a empresa está se mexendo para reverter isso aí. Mas ainda não justifica para mim toda essa queda das ações, né? O lucro, a margem líquida e a margem EBITDA. A gente vê que desde 2011 que eu peguei aqui, até 2021, a margem líquida e o lucro líquido estavam ok, aqui perto de 4%, típico de varejista, chegou a 12%, teve picos aqui de 14%, aqui em 2022 a margem EBITDA 9%, né? E a margem líquida aqui na média perto de 2, 3, né? Chegando aqui, depois do Covid, subiu bastante, a ação subiu bastante também, né? Mas agora despencou. Então, olhando isso aqui, olhando o lucro líquido, realmente, aí começa a entender, a gente começa a entender por que a ação caiu tanto, né? Se for olhar só esse quadro aqui, eu concordo que ela realmente deveria desabar como desabou, tá? Mas não é só isso, a gente tem que olhar as perspectivas para o futuro, né? A empresa está se mexendo já há muito tempo, desde o aumento do capital 2020, a empresa busca reestruturação. Ela teve aumento de capital em 2020 e teve aumento de capital agora no fim de 2023. Tá? Ela tem um plano de reestruturação que já está aí surtindo alguns efeitos, mas não surtiu efeitos na lucratividade ainda. Isso aí é devagar, né? Mas com a Selic subindo do jeito que subiu a partir de 2021, restringindo o crédito no varejo, o perigo das lojas americanas, o fantasma das lojas americanas atingindo a empresa, e também os prejuízos que a empresa apresentou, realmente não tem plano de reestruturação que faça a cotação subir ou parar de cair. Né? Então, mesmo assim, mesmo com esse plano de reestruturação, a gente tem que concordar que talvez a ação mereceu cair mesmo. Né? Continuando aqui, a dívida bruta sem crédito direto ao consumidor e sem o arrendamento, ela cai. Por que considera sem o crédito direto ao consumidor e arrendamento? Essa empresa, como as grandes varejistas são, basicamente é passivo circulante e ativo circulante, é giro, né? É vendas, fornecedores, estoques e contas a receber. Então aqui,
A dívida bruta, que é a dívida financeira com instituições financeiras, está caindo, né? Aí você fala, é bom? Não. Por quê? Porque a dívida líquida sobe aqui a partir de 2023. Ela chegou a ter caixa líquido nesse critério aqui, critério gerencial, nesses 2 trimestres aqui, dívida quase gerada, dívida líquida quase zerada. E aqui, como a receita caiu, né, o movimento caiu por causa da Selic, né, o varejo no geral estava muito ruim, né, então a dívida líquida aumentou. Então é mais um motivo aí, talvez, para a queda das ações. Mas mesmo assim, eu não vejo um risco aqui enorme da empresa. O varejo, aí o país precisa melhorar, se ele cair, eu acho que ela vai se recuperar. Não estou vendo aqui. Claro que a situação está ruim, né? Está mostrando prejuízo, vou mostrar mais adiante, mas ainda não justifica a queda que eu considero excessiva da cotação da ação. Aqui um breve histórico da Casas Bahia. Em 2021 e 2023, eles implementaram o plano de transformação, né? Aqui o histórico aqui da fundação e tal, transformação digital bem sucedida, né? Principalmente nessa época aqui, 2018 até 2020, ela cresceu bastante no comércio digital, investiu bastante, né? Um dos motivos aí dos prejuízos, porque demanda investimentos, né? Mas a partir de agora eu acho que consolida tudo isso aí e o esforço da empresa em recuperar a lucratividade, eu acho que vai surtir efeitos, né, que ainda não estão aparentes na demonstração de resultado, que ainda está com prejuízo. Né. Aqui ela tem o crédito proprietário, ela tem o Banqui, né, tem uma rede logística nacional, né, e ela é líder no Brasil com 30% de participação no mercado nas categorias core, que é as categorias principais, né? Então é uma das líderes, tá? Ela é muito grande, tá? Eu acho que tem condições de se recuperar. Né? Aqui a perda líquida sobre a carteira, que é os famosos pessoas que não pagam, né? Realmente aqui, a partir de 2021 para frente, está no nível até alto, 4,9, 4,5, né? Mas assim, não é excessivamente alto, porque é 260 milhões, a empresa fatura aí cerca de 30 bilhões por ano, né? Isso aqui é por trimestre, né? Então, daí 7 bi e meio de faturamento para uma perda de 260 milhões, quer dizer, normal, né? Mas deveria estar perto aqui de 2, né? 1,9, que seria o ideal, né? Assim que a Selic cair e o país começar a melhorar, essas perdas com crédito também, a perda líquida vai cair também. Então, isso aqui é mais um ponto negativo, essa alta aqui, mas não é uma alta excessiva, né? Aqui o atraso acima de 90 dias, né? Em torno de 9%, mas mesmo quando a ação estava lá em cima, né? Estava equivalente hoje a perto de R$ 200, está no nível próximo, mas não muito, né? Quer dizer, o nível de atraso aumentou realmente, né? Também com a Selic subindo, né, para 13,5%, né, vai ter atraso. Mas mesmo assim não é um atraso assim, excessivo, como chegou aqui na época do Covid, né? Chegou a 13,5% de atraso, né? Aqui a provisão para perdas, né, sobre a carteira de crédito, né? Então a gente vê aqui que está 11%, mas sempre foi, mesmo na época que a ação estava lá em cima, era perto de 13%. O valor aumentou porque a receita subiu um pouco aqui em relação a 2019, caiu um pouco, na verdade, mas também não é um nível preocupante, né? E a margem financeira aqui, EBT, caiu um pouco por causa da queda da receita e perda de lucratividade. Né? Aqui os planos deles, né, para dessa reestruturação. Né? Isso eu acho que deve acontecer, porque o que eles faziam antes? Eles estavam querendo crescer a qualquer custo, né? Agora, o que eles querem fazer? Eles querem estabilizar a operação, gerar caixa e rentabilidade. O que eu acho, a gente vai ver mais abaixo nas minhas projeções de 2028, é que a receita da empresa deve estabilizar ou até cair, mas a gente vai ver lucratividade. Como é a loja 100. A loja 100 não é listada em bolsa e tem boa lucratividade. Tá? Então, eu acho que eles estão... Esse quadro aqui indica o seguinte, pararam de querer crescer a qualquer custo com prejuízos, eles vão estabilizar a operação, quer dizer, parar de aumentar a receita, né?
e eles vão focar na rentabilidade, né? Obviamente, eles falam que taxa Selic em 13% realmente atrapalha qualquer empresa de varejo, né? Então, eu acho que esse quadro aqui em vermelho, eu acho que vai acontecer a partir de 2024. 2025, eu acho que a gente vai ver lucro no balanço já, né? Então, aqui as prioridades para 2025, né? Aqui a Via, antiga empresa, e aqui as Casas Bahia, né? Aqui eles querem fluxo de caixa livre, retorno sobre o capital investido, EBITDA subindo, e o GMV, que é as vendas brutas gerais, eles não pretendem aumentar, querem tornar estável, é o que eu falei. Eu acho que a gente vai ver no futuro até uma certa queda da receita, mas nós vamos ver lucro aparecendo no balanço até 2025. É o que eu acho que vai acontecer. Aqui, só para dar uma cor aqui, total de lojas, né? Se bem que o total de lojas, hoje em dia, para essas empresas de que tem muito comércio eletrônico, não é tão importante, mas no caso da Casa Bahia é, porque ela ainda, as lojas são muito importantes, que funcionam até como é, retiradas, né? Você compra pela internet e vai retirar na loja, né? Então, a área total de vendas praticamente está estável, cresceu um pouquinho aqui em 2021 para frente, mas nada assim muito gritante, né? Está estável aqui tudo, né? A quantidade de centro de distribuição, esse sim é importante, mas continua estável aqui. Eles vão continuar vendendo, que eu acho que vai acontecer, vão continuar vendendo sem crescer receita, mas eu acho que o lucro vai aparecer. Então, eles não estão. A gente vê por esse quadro aqui que eles não estão preocupados em crescer mais sem preocupar com custos. Estão preocupados em manter receita e fazer o lucro aparecer. E aqui, para mostrar aqui o problema da dívida, né? Isso por trimestre, olha aqui, aqui no último trimestre, em setembro de 2023, mais de meio bilhão de prejuízo, quase 1 bi de prejuízo, outro quase 1 bi de prejuízo, 600 milhões de prejuízo, 600, isso por trimestre, né? Prejuízo só com o resultado financeiro, o problema da dívida, né? A gente vê aqui que antes da Selic começar a subir, a Selic começou a subir aqui no terceiro trimestre de 2021, antes o resultado financeiro era estável e aparecia lucro no balanço dela. Então, a gente vê aqui que basta a Selic cair e a empresa parar de querer crescer a qualquer custo e a gente vai ver lucro aparecer no balanço. É o que eu acho. Então, a DRE, a gente vê aqui ajustada, tá, por efeitos não recorrentes, que eu peguei para a gente tentar ver aqui o que pode ser um voo, um voo de cruzeiro, né, sem as adversidades pontuais que podem acontecer no futuro, né? O prejuízo líquido tá ruim, tá, mas não tá tanto, se for considerar o critério ajustado, tá? A gente pega aqui, a partir do final de 2022, prejuízos seguidos. Mas antes tinha aqui lucro, né? Entendeu? Apesar de não ser tudo isso, ainda estava em reestruturação, mesmo aqui em 2019, né? Entendeu? A gente vê EBITDA aqui aparecendo uma margem razoável, nem não tão boa, mas aparecendo. Quer dizer, eu acho que vai melhorar tudo isso aqui, né? Agora aqui minhas estimativas para o futuro, né? Depois de tudo isso aí, esse estudo, e de novo, né, eu não recomendo compra ou venda de ativos financeiros. Isso aqui é só a minha opinião pessoal sobre a empresa aí. Então, baseado em todos esses estudos aqui, eu projetei aqui a DRE nesse cenário 1, que eu considero otimista, mas nem tanto, né? Um pouco otimista, para 2023, né, que falta fechar o último trimestre de 2023, vai divulgar dia 13 de março agora, né, até 2028. Eu estou projetando aqui uma receita estável, né, crescendo, chegando a cair a receita até 2025 e voltando a crescer a partir de 2026. A margem bruta eu acho que vai ter uma leve melhora, mas não vai ser uma margem bruta enorme, mas uma margem bruta saudável, né? As despesas tendem a cair em relação à receita por causa do plano de reestruturação. E o resultado financeiro, principalmente com queda da Selic a partir de 2024, 2025, vai tender a cair bastante aqui. Com isso, a gente ainda vai ver um prejuízo aqui em 2023, que eu acho que vai ser de quase 2 bi, 1,7 bi, né? Mas o EBITDA vai estar positivo, a gente já viu que ela está gerando caixa, né? Então a margem EBITDA vai ser de 5%, e com base assim, em múltiplo de EBITDA, que é muito usado no mercado,
a cotação da ação teria que estar R$ 65,00 só aqui no fim de, por exemplo, em março, né? Eu acho que não vai acontecer, ela não vai sair de 8 para 65, mas eu acho que deveria estar. E lá para 2025, 2026, eu acho que essa ação pode estar aqui entre 170 e até R$ 255,00. Quem acompanhou aí a alta das ações da Magalu de 2015 até 2019, sabe que isso aqui é fácil de acontecer. Eu já vi outras empresas acontecer isso, e outras empresas também. Você pega aí a Prio 3, que é de petróleo, ela quase quebrou também. Se você olhar o gráfico da Prio 3, você vai entender o que eu estou falando. Olha o gráfico da Magalu também, né? Então, eu acho que o alvo aqui, por esse cenário, é entre 170 e R$ 250,00 para a ação aqui da Bahia 3. E o cenário mais otimista, né, que aqui eu coloco, chega uma margem de lucro aqui de 10% em 2028, eu acho bem difícil de acontecer, mas eu acho possível, porque ela vai essa empresa eu acho que vai melhorar, né? Porque aqui eu estou projetando margem bruta bem melhor aqui, estou projetando uma queda melhor, né, do resultado financeiro, vai cair mais, né? E aí o lucro vai chegar a quase 10% aqui em 2028. Mesmo assim, o lucro pequeno até 2026, mas o EBITDA acho que vai melhorar. Nesse cenário aí eu vejo a Casa Bahia entre 180 até R$ 300,00, né? Se considerar 6 vezes EBITDA, que é o cenário mais positivo, 4 vezes EBITDA é o normal, né? Então, em qualquer dos cenários, eu acho que a Casas Bahia vai estar em R$ 180,00. Lógico, talvez 2024 não, mas talvez 2025, 2026, eu acho que sim, tá? Então, aí são meras projeções minhas, posso estar errado, né? Então, as conclusões aqui. A Selic, antes em julho de 2021, estava perto de 2% ao ano e subindo. Atingiu seu pico em 13,75 ao ano em junho de 2023. Eu acho que a alta da Selic atingiu em cheio as cotações de Bahia 3. É varejo típico. A perda do poder de compra, dificuldade de financiamento ao consumidor levaram à queda da receita e queda da margem líquida. O alto endividamento levou a empresa a pesados prejuízos. O patrimônio líquido, mesmo com aumentos de capital em 2020 e 2023, cai conforme quadra abaixo, por causa dos prejuízos, né? Então, a gente vê o patrimônio líquido aqui, mesmo com aumento de capital aqui em 2023, o patrimônio líquido caiu de 5,6 bi para 4,4. O valor patrimonial da ação, eu fiz aqui considerando a quantidade atual, para simplificar, atualmente está aqui no fim de 2023 em R$ 46,68. Eu acho que mesmo no cenário atual ruim, a situação da empresa não piorou tanto a ponto de seu valor de mercado estar a míseros 18% do valor patrimonial. O varejo como um todo foi atingido em cheio na bolsa. Ações ligadas ao varejo desabaram mesmo, né? Mas a empresa, fundada em 1946, parece que tem condições de recuperar sua lucratividade. A concorrência acirrada, principalmente com o Mercado Livre, Shopee e Magalu, não parece tão ruim. As Casas Bahia têm grande fatia do mercado, tem nome e estrutura. Investiu bastante nos últimos anos no comércio eletrônico. Minha visão é otimista aí para a Bahia 3, tá? E lembrando mais uma vez, né, eu não recomendo compra ou venda de ativos financeiros. São só minhas opiniões aí sobre a empresa. Obrigado por terem assistido, curtam o vídeo, inscrevam-se aí, comentem no canal, quero ver o que vocês acham. E divulguem aí para me incentivar a fazer mais análises.